Observem que o pastor colocou aqui já. Primeiro, nós temos em Atos 1 um evento histórico e o que mais? Profético. É histórico porque está ligado com o quê? Já explicamos. Está ligado com o quê? Com o Pentecoste. E é profético porque está ligado com a profecia de onde? De Joel 2, 28, de Números 11, 29. Queria que todos fossem profetas. Então, o evento que está se desenrolando no capítulo 2 de Atos não é uma invenção, não é uma meninice, não é algo novo, não é uma experiência absurda, é um evento como? Histórico e profético. Já explicamos a natureza do Pentecoste. Qual era a natureza? A natureza do Pentecoste é que o Pentecoste falava de uma festa que recolocava Israel na memória da aliança, mas também era gratidão pela grande colheita. Tudo vai trazer. Eles estão recordando o que Jesus ensinou. É assim? Eles vão ter a maior colheita de almas, quase 3.000 almas, e eles vão ter um novo momento profético, que a partir de agora o Espírito Santo passa a habitar dentro deles. Então veja aqui, nós temos um momento histórico, um momento profético e um momento que se cumpre. A segunda coisa aqui, olha, já explicamos aqui o que era o dia de Pentecoste. Aí nós temos a promessa cumprida, ao cumprir-se o dia de Pentecoste. O que Jesus disse em Lucas 24, 49, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aconteceu ou não aconteceu? A Bíblia diz em Atos 2, 4, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram em outras, conforme o Espírito Santo lhes concedia. Quem era que concedia língua? Então, tira logo da tua mente essa ideia que o pastor fulano de tal carrega batismo com o Espírito Santo. Pode tirar isso. Um dia eu desço, irmão, diz, rapaz, convido o pastor fulano, ele tem um dom de batizar. Não existe isso. A Bíblia diz, se tu está com fome, se tu bate, se tu pede, recebe. É assim ou não é? Irmão, eu fico pensando isso. Aí pronto. Aí o que acontece? A promessa foi eu coloquei aqui, a promessa foi cumprida. Observem bem, a promessa foi... Cadê? Muito bem. Aí, a primeira vez que a Bíblia fala da vinda do Espírito Santo, e a única vez com fenômenos sobrenaturais, com sinais sobrenaturais. Quais são os sinais sobrenaturais? Vento, fogo, não é isso? Vento e fogo. E aí nós temos línguas, né? Repartida como de fogo, como está aí. Mas é a primeira vez e a única vez que se fala do Espírito Santo desse jeito aí. A Bíblia fala dele como óleo, no ato simbólico, né? A Bíblia fala dele como a água. A Bíblia fala dele como o que mais? Como fogo. A Bíblia fala dele como vento. Mas aqui ele está mostrando a teofania do Espírito Santo de uma maneira única e singular. E aí nós temos os sinais. E o que é que nós temos nesses sinais, pastor? Primeiramente, são os fenômenos da vinda do Espírito. Aí está dizendo, ele vem como fogo. Eita. Lá no hebraico, Gênesis 1, 2, quando você pega a expressão lá, a ideia é que o Espírito Santo é uma força, é uma energia criadora. Ele não é energia. Ele não é energia, mas lá é como um gerador de... E quando você lê a história humana, diz que o primeiro elemento que trouxe segurança para o homem, o que foi? Foi o fogo. O fogo trouxe segurança, o fogo tirava o frio, o fogo afugentava as feras. Está lembrado? Hein? Aí, o maior descobrimento, e hoje as igrejas estão perdendo o fogo. Aí as igrejas, em vez de buscar o quê? O fogo, teria que buscar o fogo, estão buscando outras coisas. Uma igreja aquecida pelo Espírito Santo, uma igreja cheia do fogo do Espírito Santo. Ela é viva, ela não é shopping, ela não é instituição humana, ela não é sindicato, ela não é OAB, ela não é uma tradição humana. A igreja que tem o fogo, ela tem vida, porque o Espírito é gerador de quê? De vida. Eita Deus. Sim, é verdade, é verdade. Então lá vai. Aqui nós temos o Espírito Santo como
fogo. E aqui nós estamos falando da ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. E todas as vezes que a Bíblia fala de Deus, ela fala de Deus como gelo? Você? Hein? Todas as vezes que a Bíblia fala de Deus poderoso, liga ele ou com vento ou com fogo. Ou com vento ou com fogo. Pronto. Mas a Bíblia nunca liga Deus com gelo. E Deus o grande gelo. Hein? Deus a grande neve. Tem? Hein? Deus a grande geada. Tem? Não. Vamos ver aí, Jó, rapidinho. Jó. Eu gosto da Bíblia. 37:10. Rapidinho. Depois, Gênesis 19:18. Vamos lá. Jó 37:10. 37:10. Isso. Pelo assopro de Deus se dá a geada e as largas águas se endurecem. Isso. Primeiramente, aí nós temos o vento. Vamos descrever aí. Deus, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio como um vento. Então, o vento aí está falando de algo poderoso. É a ação espiritual. Vamos lá. Sobre. Agora nós vamos lá para ler 2 Samuel 22:16. 2 Samuel, o Espírito Santo como vento. Ação sobrenatural. Quando se fala dele como vento, está falando de uma ação sobrenatural. Alguém controla o vento? Não. Não, pronto. Então, quando o Espírito Santo age, alguém pode impedir? Não. Agora preste bem atenção. Preste bem atenção. Não é que o Espírito Santo te pegue e você perde suas faculdades mentais, entra numa histeria, numa loucura. Aqui está falando dele como uma ação poderosa e que se você der liberdade, ele age em você. Vamos lá. E apareceram as profundezas do mar, os fundamentos do mundo se descobriram pela repreensão do Senhor, pelo sopro do vento dos seus narizes. Só o nariz de Deus. Só o nariz de Deus. Eita pancada. 22:16. Rapaz. Então se Deus fizer, o que aparece? Apareceram as profundezas do mar, se separam e... Só o nariz dele. Das suas narinas. As águas é como exército, e Êxodo 15:8. As águas como exército, elas se organizam e as do fundo elas começam a coagular como gelo, como placas de gelo. E as de cima começam a se empilhar como tijolo em cima do baldrame. É porque é Deus. E aqui o Espírito Santo. Aí nós já lemos 3:8, não foi de João? O vento sopra onde? Pronto. Quando Deus vem, ele vem com todo poder. Agora ele é fogo. E fogo é energia, é vida. Êxodo 19:18. Vamos lá, rapidinho. Aí tudo é teofania. Vento, fogo, é teofania. Vamos lá. E aqui o fogo, ele aquece. O fogo, ele purifica. E o fogo também é julgamento. Pronto. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. Está vendo? E a sua fumaça como fumaça de um forno. E pronto. Todo o monte tremia. Pronto, então aqui é o fogo. Então 3 coisas que o fogo faz aí na Bíblia. Qual é a primeira? Que eu falei? Ele purifica. Depois? Aquece. Depois? Juízo. Pronto. Purificar e santificar. Ele quando entra no crente, ele purifica. É impossível um crente estar cheio do Espírito Santo. Bota pra cá, meu filho, bota pra cá. É impossível o crente estar cheio do Espírito Santo ter a língua grande. É impossível o crente estar cheio do Espírito Santo ser fofoqueiro. É impossível você estar cheio do Espírito Santo ser adúltero. É impossível você estar cheio do Espírito Santo e andar roubando dinheiro da igreja. É impossível você estar cheio do Espírito Santo e ser falso. É impossível você estar cheio do Espírito Santo e andar com politicagem. É impossível você estar cheio do Espírito Santo e ser um crentinho velho, ruim, mentiroso, safado. O Espírito Santo te queima. O Espírito Santo te purifica. O Espírito Santo faz a tua alma arder. Oh, glória. Eita Deus. E aí vem a terceira coisa que ele faz. Cheios, não é assim? Esse cheio, cadê? Está aqui? Onde é que tu botou? Capacitado para pregar. Pronto. A Bíblia diz que todos foram até a tampa. Aqui não tem negócio de melado do Espírito Santo, não. Derramou. Aqui não tem negócio. Ele está quase cheio. Já batiza. Já não existe essa.
quando ele enche. Oh, rapaz, tem uma coisa que eu estava analisando, e o Stanley Orton fala isso. Quando um demônio pega uma pessoa, ela fica possessa, ele toma conta de tudo, da mente, não é assim? Toma conta do corpo, da expressão facial. E quando o Espírito Santo te pega, eita glória, oh glória, a tua boca produz cânticos espirituais, línguas estranhas, não é assim, meus irmãos? Quando o Espírito Santo enche. Ô irmão, estou falando de uma coisa séria, eu não estou falando de brincadeirinha não. Cheios aqui do Espírito Santo aqui, é que naquele dia de Pentecostes, como a Bíblia diz, e todos começaram a falar em outras, ali deu a ideia de que eles estavam embebidos, que eles estavam o quê? Qual é a outra linguagem que a gente usa? Saturados, hein? Dominado, pronto, é como se a água enchesse toda transbordou. Embriagado, porque pronto, ficaram dominados. Quem era que estava mandando neles agora? Quem era que estava dirigindo eles? Eita, meu Deus. Foram capacitados, não é isso? E aqui, aí entra o que ele falou aqui. Pastor Imael, entra o que ele falou aqui. E eu coloquei isso aqui, olha aqui, está aqui. Capacitação para a obra, para fazer o trabalho Então nós não somos cheios do Espírito Santo? E a primeira prova, como ele falou, que você não está cheio, que foi só emoção, é quando o Espírito Santo te enche, você não tem coragem de falar nem que Jesus é bom. Porque sempre o poder do Espírito, ele vem para a missão e para a tua edificação em adoração pessoal. Vê Lucas 1,15, rapidinho. Pronto. Vamos lá. Lucas 1,15. Porque será grande diante do Senhor, Isso. não beberá vinho, Isso. nem bebida forte, Isso. e será cheio do Espírito Santo desde o ventre. João Batista foi capacitado pelo Espírito Santo para quê? Pregar. Lucas 4,18, Jesus foi capacitado para quê? Para pregar. Os discípulos foram capacitados para quê? Então cheios, é só para pular? Fazer aviãozinho? Anjo da asa quebrada? O lutador de karatê? O cortador de cana? É para pregar o evangelho, gente. Vamos finalizar aqui dizendo o seguinte: essa experiência, porque os que não são pentecostais dizem que essa experiência aqui ela foi única e não pode ser, porque a palavra batismo, baptizo no presente do indicativo, eles dizem que essa experiência não pode ser, porque só se batiza uma vez. E aí? Bora, vocês agora. E aí? Vamos lá. Atos 13, 52. Isso. Está vendo? Nós queremos dizer que o batismo com o Espírito Santo é único. O crente só é batizado só uma vez, gente. Aí a pessoa diz: então por que o crente que é batizado pode estar falando língua? Ele não está sendo batizado. Ali ele está cheio, vivendo na dimensão do Espírito. Atos 5, 13:52. 13:52. Pronto, vai. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Aí pronto. Por que eles estavam cheios de alegria? Cheios de poder? Porque eles já estavam o quê? Cheio do Espírito Santo. Então é impossível você dizer que está cheio e não ter a verdadeira alegria. Vamos lá, 6:3, no mesmo livro. Pode ir, vai lá. De Atos? Isso, 6:3. 6:3. Escolhei, pois, dentre vós, irmãos, 7 varões de boa reputação. Isso. E cheios do Espírito Santo. Eles já estavam cheios, já tinham sido batizados? Já tinham sido Estava cheio, então pronto. Lucas 4 primeiro. Olha Jesus também cheio. Alegria, também. Cheio de poder. Vamos lá. E Jesus cheio do Espírito Santo. Opa! Efésios 5:18. Não vos embriagueis, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, quando Santo. se fala dessa palavra renovado, olha aí, a palavra renovado, essa expressão renovado, essa expressão cheio do poder, é denunciando uma vida na dinâmica do Espírito Santo. Não quer dizer que a pessoa vai ser batizada de novo. Quando eu estou falando em língua, eu estou sendo batizado de novo? Não. É uma experiência única.
o batismo. Mas isso aqui todo crente experimenta todo dia uma renovação, porque o Espírito está nele, língua estranha e adoração. O que mais, pastor? E o falar em mim, já falei. Eita. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos marcar, meus irmãos, não tem, tem quantos minutos aí já? 1h20, meus irmãos. Olha o tanto de coisa que nós temos aqui. E olha o tanto de coisa aqui. Professor César, ao Senhor. Eterno Deus, Pai Celestial, te isso para nós louvamos, debater. bendizemos, adoramos o Senhor nesta noite e pela sua oportunidade. Pai, continue abençoando teu povo, dando vitória, protegendo, meu Deus, todos os teus servos e servas em toda parte desse planeta. Guarde, protege, dê vitória. Continue nos abençoando juntamente nossas famílias. Continue abençoando grandemente teu céu, professor Pastor Zé, guardando o sangue de Jesus, usando em tuas mãos para abençoar o teu povo, para abençoar as nações. Guarde ele no sangue de Jesus, juntamente com sua família, igreja, projetos, meu Deus, ministério, tu concedeu ao teu servo. Continue usando teu filho grandemente para a glória e o louvor do teu nome. Nós te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre.